passei sempre, eu sempre tentei fazer uma coisa diferenciada. Não que eu seja o melhor, que eu tenha ideias diferentonas e tal. Na Rádio ABC mesmo, foi uma rádio que eu trabalhei, que tenho muito carinho, nós tínhamos uma coisa chamada série de reportagens especiais. Então, a gente fazia reunião de pauta com todos os estagiários, com todos os repórteres, distribuíamos os temas. E eu tive a sorte de pegar alguns temas importantes. 51 anos da indústria automotiva no Brasil, que meu pai foi revendedor, então eu tive condição de colocar o meu pai dando depoimento dele na série. O vô que adorava televisão né? e rádio. Eu tenho do meu pai, que era patrocinador da Rádio Metropolitana de Mogi, uma carteira da Federação Paulista de Futebol, de 1970, em que ele é comentarista da Rádio Metropolitana. Por quê? Temos uma família Porque ele na verdade, né? ia para falar uma coisa ou outra, mas ele era o dono da revenda de automóveis, ele tinha carro, era ele que levava a equipe. E ele gostava de estádio, ele ia assistir jogo de graça. Então, vamos trocar uns favores aqui. E aí, o que acontece? Nisso tudo, eu sempre fiz questão de colocar algumas coisas diferentes. Então, por um exemplo, a série é basicamente o quê? Locução dos repórteres, estão fazendo, sempre a gente fazia em dupla, sonoras de quem era entrevistado do tema. O tema era dividido em 5 capítulos. Explica para o por nosso semana. ouvinte que não sabe o que é sonora, o que é sonora. Então, sonora por exemplo, eu vou entrevistar um cidadão. Então, vou falar sobre indústria automobilística. Eu entrevistei um engenheiro que ajudou a implantar esqueci o nome dele agora, me desculpe, mas ele já faleceu, então ele não vai ficar bravo comigo. Assim, ele já tinha 80 e poucos anos. Um salve pra ele, né? Ele já tinha a luz pisca, né? Ele já tinha 82 anos. Mas, isso na época. Mas ele foi o cara incumbido pelo Juscelino Kubitschek de implantar a indústria automobilística no Brasil. Caramba. Foi ele que fez os estudos. Ele era da Escola Superior de Guerra, engenheiro do Exército, e ele fez todo... Nossa, tô esquecendo o nome dele. Ele era o não vai me russo da perdoar. indústria automobilística. Era o russo, isso mesmo, era o russo da indústria automobilística. E Resumidamente, esse cidadão, eu fui na casa dele e fiz uma entrevista de 3 horas, um cidadão velhinho já. Um podcast. Você tem que... E aí, o que você faz? O repórter, numa matéria dessa que a gente chama de editada, você vai lendo o texto e vai entrando. Segundo o cidadão tal, a indústria se modernizou na primeira década de 60. Aí entra a sonorazinha dele. E eu colocava algumas coisas, que eu coloquei uma coisa chamada rádio automóvel. Já que eu estou em rádio, peguei os locutores lá, pegava os estagiários, vamos lá gravar. Peguei um amigo, Igor Bertolini, que faz aí propaganda em televisão, grava pra mim aí a vinheta, rádio automóvel. Tá, eu fiz uma vinhetinha bonita, e aí eu fiz a evolução da indústria automobilística desde a década de 50, com as músicas da época, e contando a história e colocando os jingles da época de rádio. Que ideia. Então, na década de 50, o caminhão era Fenemê, caminhão Fenemê e tal. Aí entrava o jingle do Fenemê. Eu tenho isso aí no meu YouTube. Aí quando foi década de 70 era a Variante que era o carro. Era o carro pra família. Então o carro era pra família, tal, tudo mais. Aí entrava Variante, tal. E eu fiz isso uma linha do tempo até chegar nos anos 2000. E ficou muito legal. E colocava isso dentro da série. Então a gente dava um jeito de dar O cara não vai ouvir simplesmente uma reportagem seca, ele vai... E eu sempre tentei fazer isso. E pra quem é mais jovem, até, pra quem não entende a dimensão disso daí, nessa época aí ainda não existia internet, a TV tava começando. Era o rádio. Então o rádio pegava pra caramba, né? Era o rádio, O quê? Que eu fiz essas matérias? Anos 2000 já. 2000. Foi de 2002 a 2004 que eu fiquei na Rádio ABC. Entendi. Acho que essa foi em 2003, quando fez 51 anos da indústria automobilística. Aí fiz uma outra sobre corrupção. Aí fiz uma outra sobre... Era no tempo do Napster. Quer dizer, então... Fiz tempo do MP3, várias coisas. Fiz vários temas legais. Casar, Emule, Soul Fiz um sobre depressão. Então, eram temas variados, temas que interessavam aos ouvintes, e aí os repórteres se esforçavam para produzir um capítulo por dia, muito legal, e na sexta-feira a gente dava um fechamento bacana. Foi um tempo bom, foi um legal. negócio legal. E hoje em dia?
Hoje em dia é o seguinte, cara, o meio de rádio ficou complicado para quem tem 57 anos de idade. A verdade é essa. Então, por um exemplo, o que eu faço? Eu sou um profissional que consigo dar conta do recado em qualquer emissora. É isso. Em qualquer jornal, em qualquer televisão. Fiz televisão, apresentei um programa de televisão em rede nacional, na rede CNT, Gazeta, na época, que era o Pescadores do Brasil, um programa de pesca. Cara, apresentou sem até pescar. programa de rádio, não sabe nem... Não, programa de televisão. Não Sem pescar? Não. o cara Sem não- comer não pra consegue caramba nem o entrar peixe. num barco que passa Adoro. mal. Eu passo mal. Mas eu era o âncora do programa. Eu fazia as cabeças. O que faz, por exemplo, uma Glória Maria hoje no Globo Repórter. Eu tenho esse material em fita VHS, eu tenho que recuperar ele em digital. VHS, Então pra eu você que fiquei não um sabe, ano, galera. era fita uma VHS, fita. fitona. A fita que você coloca no aparelho. No Tempos de videocassete, locador. Tempos de Locadora. Locadora de Tempos É vídeo. louca mesmo, porque se Em você não que devolvesse 7 o negócio, dias, você ficava loucaço de 7 valor. filmes, 7 dias, R$7 e com multa se você não rebobinar. E Ah, era é uma- isso que eu ia falar. Exatamente. Tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar, Tinha que era multa. rebobinar. E Tem uns se não, se você não devolvesse, o agiota da locadora Então, ia tem lá uns te buscar. conhecidos meu que pagou mais de R$1.000 de locadora, assim, depois de 10 anos que a locadora fechou, tá É ligado? verdade, é E tem um verdade. pessoal É aí que verdade. Tá devendo locadora até hoje, hein? Pague suas locadoras. Paguem suas É locadoras. verdade, é Pelo amor verdade. de Deus, já tá A com gente essa... sabe o seu pecado. E aí eu fiz esse programa de 96 a 98 o programa, a TV não me pagou o que Quantos devia. anos você tinha? Ai, que delícia. Renato nasceu durante o programa. Renato Qual que nasceu era em a sua idade nessa 97. época? Cara, vamos lá. Eu sou professor de matemática, hein? Olha só agora. 64 a 97. 74, 84, 94, 97. É. 133. 97. 33 anos. Olha, a idade Tinha de idade, Jesus. idade de Jesus. Idade desse que nos Jesus, fala. meu Deus do céu. E aí o que acontece? Fiz esse programa, não sabia pescar, mas sabia apresentar o programa, né? Afinal de contas, você não precisa saber pescar para apresentar o programa. Fiz esse programa de pesca, tem gente que lembra até hoje da minha cara por conta disso. E aí o tempo vai levando você e o mercado fica mais difícil. E eu acabei indo para educação. Porque, como eu disse para vocês, eu alternei os meus períodos de comunicação, trabalhando só com comunicação, em emissoras, em governos de políticos com quem eu trabalhei em termos de campanha, ia também, tanto que eu acabei me formando em gestão pública também por conta disso, por estar sempre mexendo com a máquina pública, ou como repórter, ou trabalhando na máquina pública, na parte de comunicação. E, de repente, eu acabei indo para a educação, porque o que acontecia também, dentro das emissoras em que eu trabalhava, dos jornais e tal, eu era o responsável por estagiários. Então os estagiários chegavam, Monteirão, ensina como faz o serviço. Monteirão, fala Você- pra eles buscarem café. Você Ensina como passa o café acaba bom. Você acabou de assistir um corte do Se Liga Nesse Som. E aí, curtiu? Se você curtiu aí, ó, você pode assistir os outros episódios, os outros cortes aqui. O episódio completo desse corte aqui também tá no link na descrição aqui embaixo. Exatamente. Se você quer ver mais conteúdos, acesse nossas redes sociais. No Instagram com Se Liga _ Nesse Som. No Twitter com o mesmo @ e também em outras redes. É só buscar Se Liga Nesse Som no Google que você acha.